Então, queria agradecer a professora Andréa França, que está comigo, a gente organizando esse encontro, o nosso segundo encontro. O primeiro foi na quinta-feira passada, com a museóloga e conservadora audiovisual Fernanda Coelho. Foi muito interessante, muito bacana, com perguntas, participação de alunos, ex-alunos, alunas, ex-alunas, nos deixou muito feliz. E agora receber o historiador, professor da ECA, da USP, professor Eduardo Moretim. Para nós é uma grande honra aqui na PUC recebê-lo, e conhecer ainda mais não só as relações de história, memória e audiovisual. Para quem não conhece, o Moretim é uma área que ele desenvolve com muita dedicação, com estudos muito sérios, longevos, de muito tempo. Eu tive a felicidade de ser aluno dele num curso até dado em conjunto com o professor Ismael Xavier, lá na USP, de História, Memória e Audiovisual, que as melhores recordações. Uma pessoa extremamente atuante. Então, para nós, é uma grande felicidade ter você aqui com a gente. Eu queria também... Deixa eu saudar, enfim, Eduardo. Deixa eu só dar uma saudação aqui também, né? Já que está gravando, a gente fazer, né? Obedecer aí as etapas. Queria saudar também aqui a tua presença, assim, também estou muito feliz da gente poder fazer essa conversa e, enfim, em plena com essa pandemia, né? Infelizmente, aqueles encontros regulares anuais que a gente costumava ter, né? Assim, enfim, Compós, Socini, tudo isso, enfim, está em suspenso. Então, pelo menos que a gente possa estar aqui fazendo esse encontro, né, virtual e podendo, enfim, se ouvir, trocar, e acho que é importante, né, nesse momento. Enfim, é isso. Obrigada, Moretim, por estar aqui com a gente. Agora sim. Eu queria agradecer ao convite do Flávio, da André. É um prazer estar aqui, revê-los, né, mesmo que dessa forma. Eu os conheço há bastante tempo, acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo e, enfim, mesmo nessas condições é um prazer revê-los, né? Seria melhor se fosse de forma presencial, mas eu acho que em 2020 isso não será possível. É bom rever também aqui a Patrícia, que eu estou localizando num retângulozinho. Ei, Moretim! Oi. Eu também acompanho há muito tempo, pesquisadora também super atuante, e outros colegas que sei que são professores da PUC, que não conheço, enfim, pessoalmente, mas de nome, aos alunos e alunas. Eu estou conhecendo agora, meu bom dia. E a ideia é falar com vocês um pouco sobre a Cinemateca, enfim, sobre a situação dela, mas também falar um pouco sobre as coleções e os materiais que hoje se encontram depositados. Brevemente, vocês sabem que as instituições elas se encontram fechadas, os acervos documentais, os museus se encontram fechados em função da pandemia, mas a Cinemateca Brasileira está vivendo um momento particularmente difícil, porque mesmo que a pandemia um dia acabe, aqui no estado de São Paulo eles instituíram fases, né, em que progressivamente as atividades vão sendo reabertas e museus, eu acredito que apenas quando chegarmos na fase verde, que é a próxima, fase azul é a fase que liberou geral. Na prática liberou geral já, mas enfim, então a perspectiva de abertura dessas instituições é mais para o final do ano, quem sabe. Mas mesmo se nós voltarmos, não é, a uma condição que as autoridades avaliam como propícia para abertura, a Cinemateca se encontrará muito provavelmente fechada, porque ela vive uma crise. Eu sei que a Andréia e o Flávio sugeriram a leitura de um texto que eu escrevi sobre essa situação, e da publicação do texto para agora, pouca coisa mudou, é bom que se diga. Eu menciono no texto uma sessão que ocorreu na Câmara dos Deputados, que foi
coordenada, pedida pela Jandira Fegali, em que estava o Marcelo Calheiro e vários deputados ligados à área de cultura, e os representantes do secretário especial da Cultura e do Ministério do Turismo disseram que um edital, enfim, seria lançado para que uma nova organização social assumisse, de fato, a administração da Cinemateca. E, à época, final de julho, a pessoa disse, os representantes disseram que era questão de 2, 3 semanas. A gente já está entrando em outubro e nada, né? E a notícia que se tem, e assim, aqui, só para, desculpa falar desse assunto, assim, com mais ou menos detalhes que talvez vocês conheçam ou não, né? Mas assim, o que estava se tentando fazer de forma emergencial era um contrato, porque aqui houve uma mobilização muito grande, vocês acompanharam, no caso da prefeitura houve uma mobilização inédita, porque se formou na Câmara dos Vereadores uma frente parlamentar a favor da Cinemateca que envolvia desde deputados do PSOL, do PT, enfim, até deputados, desculpem, vereadores ligados ao MBL, né? Tem uma figura aqui em São Paulo muito conhecida, conservadora, que é o Fernando Holliday, e que talvez você já tenha ouvido falar, enfim, e ele também, né, participou dessa frente apresentando emendas, né, de vereadores com destinação orçamentária que totalizou cerca de 580 mil reais, mais ou menos. E, ao mesmo tempo, a prefeitura via um órgão ligado ao fomento também, atividades cinematográficas, que é o SPCine, e tem um grupo de patronos, enfim, se disponibilizou a pagar a conta de luz, enfim, naquele momento, né, em que até isso estava em risco. Só que para que esse recurso chegue à Cinemateca, o governo federal precisa autorizar isso. E até então, os acordos eram no sentido de que a Sociedade de Amigos da Cinemateca, que é uma associação criada em 62, com o intuito justamente de apoiar a Cinemateca, né, nas suas atividades fins, pudesse ficar com esse recurso, contratando os técnicos para que os trabalhos ligados à conservação, restauração e outros pudessem ser feitos nesse meio tempo. Só que isso parece que não andou. Hoje, a notícia que a gente tem é que a Secretaria Especial de Cultura ela pensa em alocar servidores públicos. Essa mesma Secretaria Especial de Cultura que retirou os funcionários públicos que estavam na Cinemateca no ano passado. Em novembro, os funcionários públicos que se encontravam na Cinemateca foram retirados de lá e alocados em outros órgãos. Enfim, então é um completo contrassenso, um governo completamente despreparado, cujo único foco, se não há respeito à vida, né, de uma forma ampla, que dirá a cultura. Enfim, nós estamos, de fato, muito preocupados aqui com a questão da Cinemateca, sabendo, enfim, daquilo que ela hoje guarda, né? Então, acho que um dos primeiros, vou passar para vocês alguns links, né? Que são, enfim, links que falam um pouco sobre os arquivos e coleções da Cinemateca. Enfim, a Cinemateca, assim como a Cinemateca do MAN, no Rio de Janeiro, ela armazena filmes, né, milhares e milhares de rolos de filmes, principalmente ligados à produção cinematográfica brasileira, mas não só, né, tem um acervo importante também de filmes que compõem o repertório, né, do cinema internacional. Então, o primeiro acervo da Cinemateca, a Cinemateca é de 1946, né, ela foi formada com um lote de filmes dados pelo Henri Langlois, da Cinemateca Francesa,
dentre eles A Paixão de Joana d'Arc, não é, do Carl Dreyer. Enfim, então tem vários filmes que dizem respeito não só à história do cinema brasileiro, mas é óbvio que o foco é a história do cinema brasileiro. E não só, né? Acho que é importante também dizer isso, que além do cinema brasileiro, tem um acervo muito importante que está lá depositado, que é o acervo da Tupi. Esse acervo da Tupi, ele engloba telenovelas, engloba telereportagens, engloba um material bastante diversificado. Se vocês clicarem no link, vocês vão ter uma lista, não é, de arquivos e coleções. Essa lista ela é bastante ampla, não é? No sentido de que ela aponta alguns dos principais arquivos que se encontram lá depositados. Então, vocês têm o arquivo do Paulo Emílio Salles Gomes, do Jean-Claude Bernardet, do Glauber Rocha, né, que se encontrava no tempo Glauber até meados dos anos 2000. E esse arquivo ele é importante, quer dizer, tem uma parte do arquivo que já foi transferido em vida, né, pelo Glauber para a Cinemateca Brasileira. Tinha uma outra parte bastante expressiva que se encontrava sob a guarda do tempo Glauber e da família, enfim. Mas esse acervo foi adquirido pelo Ministério da Cultura e transferido, né, esse acervo foi adquirido do tempo Glauber e transferido esse acervo para a Cinemateca Brasileira. Foi um dos raros momentos de compra, né, de acervo, junto com o acervo Glauber. Depois eu vou falar outra coisa sobre isso. Você também tem o acervo da Atlântida, que foi adquirido pelo Ministério da Cultura e transferido para a Cinemateca Brasileira. O acervo da Companhia Cinematográfica Vera Cruz e o acervo do Canal 100. Há também o acervo da Norma Bengel, que não está listado lá no Arquivos e Coleções, enfim, mas esse arquivo se encontra na Cinemateca Brasileira. Tem um dado que é importante dizer, né? A gente está vivendo esse ataque hoje, mas vocês leram, né? A crise da Cinemateca não começa de hoje, ela começa em 2013, quando o Ministério da Cultura, à época, encabeçado pela Marta Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, dentro de um governo do Partido dos Trabalhadores, pôs sob suspeição todos os acordos que vinculavam a transferência de recursos envolvendo o Ministério da Cultura, Secretaria do Audiovisual e Sociedade de Amigos da Cinemateca. Então, em 2013, todos os contratos foram suspensos e até hoje, todas as contas foram colocadas sob júdice, né? A Controladoria Geral da União foi mobilizada. Vocês não imaginam o que é enfrentar a Controladoria Geral da União, né? Para quem está no serviço público, tem os pequenos procedimentos burocráticos que já nos deixam completamente transtornados. Mas quem, enfim, já pediu bolsa para o CNPq ou convive com a CAPES, em alguma medida, ou com o CNPq, sabe do que eu estou falando. E a Controladoria Geral da União ela pôs sob suspensão vários acordos e contratos, dentre os quais o de compras de acervo. Então, perdeu-se um tempo precioso nesse período todo, justificando por que é importante, enfim, o acervo Glauber Rocha, porque é importante o acervo Atlântida, e principalmente os valores, né? Esses acervos, enfim, é um fato inédito na história, não só da Cinemateca, né, mas do Estado brasileiro, no período mais recente, essa política de aquisição de acervos, né? Então, esse acervo também foi adquirido, o acervo Glauber Rocha, mas vocês têm outros também. Se vocês entrarem nesse link, vão ver que há lá um guia dos arquivos e coleções, e há muita documentação textual,
né, que se encontra em fase variada de organização. Para falar uma que diz respeito à história do cinema brasileiro, você tem o acervo da Embrafilme, são mais de 800 caixas de documentação que se encontram lá e que, obviamente, mapeiam todo o processo de constituição, todo o processo ligado aos editais, enfim. Uma vez eu fiz uma visita à Cinemateca Brasileira com os alunos, né? Isso a gente costuma fazer aqui em São Paulo, costumava, né? E eles estavam, isso foi no primeiro semestre de 2019, e eles estavam justamente nesse processo de organização da documentação da Embrafilme. E, em particular, era uma documentação ligada aos borderos, né, ao controle de ingressos vendidos pelos diferentes cinemas. A Embrafilme tinha tudo isso, porque ela cuidava da política cinematográfica. Essa documentação toda está lá, né? Enfim, tem uma documentação bastante diversificada, né, nesse sentido. Vocês vão encontrar, clicando em guia dos arquivos e coleções, né, um descritivo e uma indicação do estado dessa organização. Você tem material de personalidades como o próprio Gustavo Dal. Gustavo Dal deixou em vida, né, toda a sua documentação, ela tá disponível, está depositada, né, na Cinemateca Brasileira, críticos, enfim. Então tem uma gama muito diversificada de acervos que a Cinemateca tem. Ligada a essa política de organização, disponibilização, né, de informação, tem uma iniciativa que ainda existe, está lá ainda para consulta, que é o Banco de Conteúdos Culturais. Eu recomendo fortemente a vocês que consultem esse Banco de Conteúdos Culturais. Tem um problema lá que é a marca d'água, né? Então, toda a documentação visual, textual tem uma marca d'água, e no caso dos filmes isso atrapalha um pouco, né, o visionamento. Mas todos os filmes da Atlântida estão lá, os filmes que sobreviveram, obviamente, tem filmes que não sobreviveram. Os filmes do Glauber estão disponíveis nesse banco de conteúdos culturais, os filmes da Vera Cruz, e você também encontra os filmes do INSE, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, grande maioria deles dirigidos, os documentários, pelo Humberto Mauro. E você também encontra filmes silenciosos, né? Isso foi parte de um projeto desenvolvido com o apoio da Caixa Econômica Federal, que redundou na edição de uma caixa de DVDs, que, aliás, eu tenho aqui do meu lado, porque eu sempre uso, que é essa aqui, Resgate, né, do Cinema Silencioso Brasileiro. São cerca de 5 DVDs. Então, junto com a publicação desse material, a edição desse material, eles digitalizaram tudo isso, né? Então, você encontra boa parte do que sobreviveu, né, de filmes silenciosos, você encontra nessa base. Do ponto de vista de material audiovisual também, vocês vão encontrar capítulos de telenovelas da Tupi, né? Isso faz parte de um projeto que a Esther Hamburger coordenou com apoio da FAPESP, que tinha como objetivo justamente digitalizar esse material, porque, enfim, uma das questões, talvez a Fernanda tenha falado, né, é que isso vocês percebem, né? Por exemplo, hoje os computadores eles não vêm mais com leitor de DVD, isso daqui é do Arco da Velha já, né? Falar em DVD é uma coisa assim, para os mais novos, talvez soe estranho, né? As pessoas elas colocam isso em pendrive e agora o streaming, né? Que é um problema também, porque você não encontra determinados tipos de material, né? Como vocês já devem ter percebido. É tudo muito
orientada para um determinado tipo de produção. Isso já acontecia com o DVD, mas era mais plural, né? Você tinha as outras possibilidades de acesso também. E antes do DVD, você tinha o VHS, e com o digital você tem diferentes suportes. Tem um que é o CD-ROM, que não existe mais. Você tem os diferentes tipos de pendrive, né? Os programas também eles vão sendo atualizados, e a partir do momento em que eles são atualizados, determinados programas você não consegue mais ler. Eu escrevi um texto sobre uma historiadora que foi muito importante na minha formação e muito importante para a Cinemateca Brasileira, que é a Maria Rita Galvão. Ela escreveu um texto chamado Jogo de Armar, que eu publiquei esse texto dela, né? Editei na Vivomatografias, que é uma revista de cinema silencioso publicado na Argentina, que é sobre um filme de 1913, que está na base, se chama Os Óculos do Vovô. É um filme de 13 do Francisco Santos, feito em Pelotas. E esse texto da Maria Rita Galvão, eu tinha uma versão em Word, tinha uma versão impressa, e eu sabia que tinha uma versão em CD-ROM. Essa versão de CD-ROM a gente só conseguiu ler porque na Cinemateca eles deixam um computador que emula programas antigos. Então você consegue colocar o CD-ROM lá e fazer a leitura, porque tem lá um Windows, não sei, dos anos 90, né, que permite a leitura desse material. E o digital hoje é um problema, né, do ponto de vista do armazenamento e da disponibilização, porque tem essa questão ligada às inovações técnicas. Todo mundo tem um iPhone, o iPhone toda hora faz atualização, tem algum tipo de aparelho correlato, e se você não faz as atualizações, você fica fora, né? Você não consegue acessar determinados programas ou ter determinadas funcionalidades. No caso da TV, Tupi tem muita coisa em uma TIC, né? E esse aparelho não existe no Brasil. Existe quebrado, né? Mas não existe esse aparelho para leitura, pelo menos em São Paulo. Não sei se existe em algum outro lugar. Tem uma, quer dizer, existe, tem uma na TV Cultura, mas é inacessível. Você não consegue. Você tem que promover uma invasão lá na TV Cultura e sequestrar o aparelho para poder. Não consegue de jeito nenhum ter acesso. Então, o projeto da Esther era justamente nesse sentido, de conseguir recursos para digitalizar. A ideia era comprar um aparelho importado, foi uma burocracia tão gigantesca que isso acabou não ocorrendo. Você também não tem fora esses aparelhos, porque um dos problemas para você importar é que a FAPESP, enfim, tinha uma exigência que fosse um aparelho novo, só que você não compra esses aparelhos novos, ninguém fabrica, né? Você compra um aparelho montado, enfim. E aí não sei como ela conseguiu, mas o fato é que ela conseguiu digitalizar. Então você, por exemplo, entra lá, você vai encontrar os capítulos que existem de Beto Rockefeller, né, que é uma telenovela importante para a história da televisão brasileira, porque ela mudou um pouco a forma, né, como a dramaturgia pensava as questões. Antes eram, enfim, telenovelas que se passavam em mundos não propriamente ligados ao nosso cotidiano, Sheik de Agadir, coisas desse gênero. E Beto Rockefeller era uma imersão na vida de uma família classe média paulistana com muita cena externa. Tinha lá a presença do Plínio Marcos, um outro tipo de corporação de um modo de falar mais contemporâneo também. Então foi uma telenovela que fez muito sucesso. A Cinemateca, não sei se tem toda a telenovela, mas o que está hoje disponível, se você jogar no
no YouTube Beto Rockefeller, o material que você encontra é o material que foi telecinado, né, dentro desse projeto. E tem outras, né, Mulheres de Areia, enfim, mas são capítulos, né, não tem a telenovela inteira. E além desse material que vocês encontram disponível vocês vão também encontrar as telereportagens da TV Tupi, telereportagens essas que, ao contrário das telenovelas, porque no Brasil o videotape chega em 63. Você tem um bom período das telereportagens, até os anos 70, pelo menos, em que elas eram gravadas em 16 milímetros. Então, todos esses... Tem milhares e milhares de rolos em 16 milímetros na Cinemateca Brasileira, e uma boa parte dessas telereportagens estão disponíveis, não é, para consulta sobre os eventos os mais variados também. Além dessa documentação audiovisual, digamos assim, você tem muita documentação textual lá também. São os roteiros dessas telereportagens, muitas delas hoje não têm som, então você tem que fazer um casamento do roteiro que o locutor lia, né, com as imagens. Então isso foi preservado, uma parte está digitalizado. Tem também digitalizado nessa base BCC o Filme Cultura. A revista Filme Cultura é uma revista muito importante, né, na história do cinema brasileiro. Ela foi criada pelo Instituto Nacional de Cinema e, enfim, ela voltou a ter circulação recentemente, mas ela ficou durante um bom período, né, interrompida, e a Filme Cultura tá disponível integralmente nessa base, né, que é a base de conteúdos culturais. Há também materiais diversos, os textos do Gustavo Dal estão lá, muitos textos, tanto inéditos quanto publicados, né, você encontra. Boa parte também do acervo do Glauber está lá. E a gente sabe que essas coisas, enfim, elas estão disponíveis, mas assim, o estar disponível não significa que elas estarão para sempre, porque tem sempre um trabalho que está implicado, né, em manter isso disponível. E se liga à própria manutenção do site. Então, o fato, por exemplo, de nós não termos porque hoje a Cinemateca ela tem contratos de emergência para segurança, né, o que implica bombeiro e segurança de patrimônio, energia elétrica, água, limpeza, né, mas os serviços técnicos de cuidar do acervo, cuidar do banco de conteúdos culturais, isso está interrompido. Os funcionários mesmo, depois que as chaves foram tomadas, né, naquele espetáculo insidioso que nós tivemos lá, a presença da Polícia Federal armada com metralhadoras, não sei o que eles esperavam encontrar, mas indica muito da disposição desse governo para com o setor, né? E depois que as chaves foram tomadas, os funcionários não puderam voltar para retirar os pertences pessoais deles. Estão lá, né, há mais de um mês e meio. Enfim, então, hoje está aqui disponível. Eu falo disso porque, enfim, nesse contexto, teve um dia que a SERP, que era a associação que ficava responsável pela administração da Cinemateca, a SERP cometeu diferentes barbaridades. Uma delas foi a mudança do logo da Cinemateca, que foi um logo criado em 54, enfim, tinha todo um histórico ligado à criação desse logo. Eles substituíram por um logo absolutamente anódido, né, parece que feito em PowerPoint aí por algum jovem iniciante. Eu falo isso porque nas reuniões em que a SERP estava envolvida, o advogado da SERP, nada contra a juventude, mas, enfim, ele era um menino, assim, você olhava e falava, mas o que esse rapaz vai fazer aqui nessa fogueira que é enfrentar o Estado brasileiro, ainda mais com quem está lá, né?
e também foi completamente aparelhado, né, a SERP. Eu comento isso, enfim. Teve um período da gestão da SERP em que esses militares que estão sendo distribuídos, né, para lá e para cá, o número 2 da Fundação Casa Rui Barbosa é um militar ligado à Marinha, né, que administrava o Museu Naval, a Funarte, enfim, a gente está vendo isso por toda parte, mas na Cinemateca começou isso antes, né? Então, mas eles não fizeram nada para variar. Enfim, não tinham ideias de realizar uma mostra de filmes militares, mas isso, nos meses que ficaram, isso não chegou a ter um bom termo, né? Pelo contrário, né? Então, teve um momento que o site da Cinemateca saiu do ar. 2 dias, um dia, ficou fora do ar. E saiu do ar porque a SERP deliberadamente, disse que não, mas deliberadamente tirou. O portal de acesso, você conseguia chegar por outro caminho. Então, isso é um problema, né? A gente está hoje disponível, mas não é que ficará para sempre. Eu falo isso muito lembrando também do Memória da Censura do Cinema Brasileiro, né? Que é um site que enfim, mantido pela Leonor, o sobrenome dela me foge, não sei se é Magalhães ou Barros. E esse site ela manteve durante muito tempo com apoios dos mais diversificados, e agora acho que o acesso é só mediante contribuição financeira. Mas durante anos esse site permitia que você visualizasse os processos de censura que ela tinha pesquisado, enfim. E hoje, para conseguir, ou você paga ou você vai ao Arquivo Nacional, que também está fechado, em Brasília, onde esses processos se encontram. Então, enfim, existem esses materiais, além, no banco de conteúdos culturais, além dos documentos textuais, você também tem documentos iconográficos, como cartazes, né? Não só de filmes brasileiros, mas principalmente. Você tem fotografias, é um material que realmente é muito rico, eu posso dizer inexplorado, ou pouco explorado, né? Eu não conheço trabalhos sobre cartazes, posso estar enganado aí. Mas, enfim, eu não conheço muitos trabalhos sobre determinados artistas ou designers que se envolveram na produção de cartazes para filmes brasileiros. E a gente tem cartazes emblemáticos, né? Deus e o Diabo, Macunaíma, enfim, tantos outros. E boa parte deles está digitalizada, né, nessa base. Então, vocês encontram muitas coisas, né, ainda acessíveis, não tudo, né, por meio desse banco, que foi uma iniciativa tomada neste século para tornar acessível esse conteúdo, porque, enfim, ela pode fazer, Jafar. Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, tudo. Bom, pesquisando sobre você, eu vi que você tem até um livro sobre a ditadura e tudo mais, e a gente falou agora sobre os militares, enfim, que estão entrando em vários cargos artísticos, né, que não deveriam estar entrando. E aí eu me pergunto, assim, eu talvez seja por ignorância minha, mas aí, olhando para a gente, assim, como artista, eu vejo que a gente tem muito pouca coisa sobre a ditadura, assim, tipo, poucos filmes que realmente fizeram num grande cenário, assim, tipo, fizeram sucesso sobre a ditadura, falando sobre esse momento. A gente mesmo fala pouco sobre isso, acho que agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente voltou a falar, né? Você não acha que a gente, como artista, também tem alguma... Culpa é muito difícil, né? Porque a culpa não é nossa, mas, assim, alguma responsabilidade nisso, de a gente não ter lidado bem com a nossa ditadura, assim, até com nós como artistas, a gente acho que talvez os músicos mais, mas, assim, o teatro e o cinema, o teatro ainda mais, mas acho que o cinema, a gente não fora documentários, mas, assim, ficcionais, sabe? Que é o que leva realmente as pessoas ao cinema. Assim, você acha que a gente não precisava ter feito mais? Assim, olha, olhando assim, vendo o que aconteceu, a sensação que a gente tem é essa mesmo, né?
Será que lá atrás faltou algo? Eu lembro que em 2014 André organizou um evento, foi na PUC, não é, André? Acho que foi a última vez que eu vi o Flávio. Acho que estava a Patrícia também, que foi um evento para discutir, enfim, então 50 anos do golpe, né? Sim, E sim, foi exatamente. Até depois fizemos a coletânea, isso, justamente, né? isso. Você ia participar e aí no final não É, conseguiu participar da tinha um texto, coletânea, mas tinha um texto prometido para esse livro isso, que o Jafar exatamente. mencionou, tal, e enfim, não tinha fôlego para É, escrever mais um, né? isso. Então, inclusive a minha fala no evento foi o texto que eu publiquei no livro, né? E então eu lembro, tinha um único, eu até comentei com o André, porque eu acabei ficando hospedado no Clube Militar, não foi, André, lá no Jardim Botânico. Ô, Eduardo, olha, é interessante você estar falando isso, porque eu até tinha deletado esse pequeno detalhe, mas foi uma coisa assim muito assim, surreal, né? Porque É a gente estava surreal. fazendo um evento justamente para. E aí a gente teve todo o apoio do Clube Militar. E bom, lá foi muito peculiar essa experiência mesmo, porque, enfim, eu saía do clube militar, ia para o evento, voltava, né? E, e aí, enfim, o café da manhã era lá, né? Era o civil, né? Que tava lá. Eu esqueci, eu devia ter incluído isso na introdução do livro, porque enfim, era toda uma situação muito bizarra, mas teve É, convidados que preferiram não ficar no clube militar, obviamente eu entendi completamente. é. E aí no clube militar, naquele quartinho muito austero, né, onde eu fiquei, né, condizente com o espírito, né, do lugar, tinha uma publicação, que é a publicação lá do clube militar, e assim, o que eu fiquei muito impressionado é que, enfim, quem acompanha sabe, né, já em 14 eles batiam de forma muito dura nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né? E assim, eles escreviam nessa revista que estava lá disponível, mas era o que circulava, não era nada muito sorrateiro. Pelo contrário, eles falaram, é a Comissão Nacional da Mentira, né? Então, é óbvio que lá nunca, e 14, 15, mesmo esse livro que você mencionou é fruto de um projeto que eu e o Marcos Napolitano organizamos, né, cujo resultado era estabelecer uma filmografia. Está no site do grupo de pesquisa, né, que é História e Audiovisual. Tem lá uma filmografia de documentários, filmes de ficção, né, sobre o tema. Né. Tem também até 2015, né, 16, uma relação de teses e dissertações sobre esse tema da ditadura militar. E então, assim, por um lado é óbvio, retomando o processo, sim, teoricamente talvez tenha faltado algo, né? Mas eu acho que tem uma dimensão que é diferente hoje. Se a gente pensar, há vários filmes que fizeram muito sucesso, para falar de um filme muito emblemático, né? Que à época fez muito sucesso, que é o Pra Frente Brasil, né? do Roberto Farias, de 1982. Foi um filme muito impactante, né, naquele período, né? Agora, hoje, eu acho que a questão do cinema talvez se coloque em outro lugar, né? Porque hoje você tem uma frente que está dentro das chamadas mídias sociais, né, e com a chamada disseminação das fake news, que não digo que nos engula, mas assim, é algo contra o qual nós temos que nos ver, e nós temos que, de uma certa maneira, refletir e pensar, né? Com os recursos que temos, né? Porque, enfim, essa rede de disseminação de fake news é economicamente muito forte. Não são pessoas como eu, você, que estão lá, enfim. Não, é algo que, como se sabe já, né? Tem uma dinâmica que está implicada,
né? Sendo que o cinema hoje também ocupa um outro lugar, né? Sim, eu tenho essa sensação, né? Quando o cinema, fora os blockbusters, né? Enfim, quando eu vou ao cinema, a minha sensação assim é de que é uma experiência muito de uma faixa etária, né? Ao qual eu estou vinculado, né? Porque eu olho assim, você não é uma experiência assim que você perceba mais ampla. Então eu acho que sim, é óbvio. Eu acho que os documentários, como você disse, estão cumprindo esse papel ainda na mostra Tudo Verdade que ocorreu, abriu ontem, abriu com o filme do Patrício Guzmán, Cordilheira dos Sonhos, eu assisti, em que o que ele retrata lá é muito o que a gente está passando aqui, né? Tem um momento em que ele diz o que se passa no Chile é um fenômeno que eu acho que é universal, e é mesmo. Tem o filme da Carol Benjamin, enfim, que tá, acho que passando na mostra, é isso, não é tudo verdade. O título eu me esqueci agora do título, mas é o impacto da ditadura militar numa família brasileira. E, enfim, o cinema está respondendo, eu acho, né? Você tem e no campo do documentário também, para falar do Cabra, enfim, de um filme que a Patrícia conhece. Ah, que legal, Patrícia, você fez a pesquisa desse filme. Só que eu acho que hoje, acho que o enfrentamento se dá em outras frentes também, né? Assim, a produção cinematográfica está parada, né? Por obra e graça desse governo também, não só por conta da pandemia. Antes da pandemia chegar, a Ancine, ela travou lá a liberação de um monte de recursos. Então, é um contexto de guerra, né, em que as armas não se encontram conosco, né? Pelo contrário. Então, eu e o Marcos Napolitano, de novo, né, a gente montou um projeto de análise, da análise e leitura, enfim, dessa produção contemporânea que é divulgada em mídias sociais, podcasts. Você tem essa coisa que é do Brasil Paralelo, né? Saiu um artigo super interessante do Eduardo Scorel sobre As Armas, né, em 1964, né, entre as armas e o povo, né? Acabou de ser publicado também no livro que a Compós edita um artigo, um capítulo sobre esse documentário, né, entre aspas. Então hoje você vive uma guerra, né, em que essas pessoas têm acesso aos meios oficiais de divulgação, né? Então a TV Brasil está veiculando as produções desse grupo, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é uma fundação ligada ao Ministério das Relações Exteriores, chama esses youtubers e blogueiros de direita para apresentar o que eles chamam de uma visão alternativa, né, uma narrativa outra, né, da história. Então, eu acho que o cinema, enfim, como atividade econômica, hoje ele se encontra, pensando em filme de ficção, né, muito cerceado. E não é à toa que eu acho que esse cerceamento ocorre. Ele é deliberado, né? Então, pensar na realização, Jafar, de um filme de ficção que fale para um grande público hoje, pensando que o documentário pode cumprir esse papel também. Para falar de um professor da casa, tem o Silvio Tendler, né? O Jango foi um filme que fez um sucesso de público monumental naquele período, né? Então, não tenho aqui os números de cabeça, mas assim foi um evento, não só assim, do ponto de vista do que ele trazia para a discussão, mas também do ponto de vista de atingir um grande público, né? Então, antes de passar só para as perguntas de vocês, eu não sei se eu respondi, já falei, só queria concluir essa história da Cinemateca, tá? E aí eu passo para vocês. Eu queria só, antes de a gente continuar a conversa, falar de uma base que é essa, que é a base da filmografia. Então, essa base é super importante porque ela reúne todos os dados que a gente conhece hoje sobre os filmes brasileiros produzidos e realizados, de projetos
cinejornais, filmes de ficção, documentário, tudo, né? Então, se você, por exemplo, que jogar lá na base filmografia 1909, por exemplo, você tem uma relação de tudo que foi produzido naquele ano e você consegue recuperar a ficha técnica, você consegue recuperar dados sobre a premiação, né? E alguns dados sobre a repercussão também do filme. Você tem algumas indicações. Então, ele, do ponto de vista da pesquisa, se você quiser saber, de fato, que filme foi produzido quando, o filme foi lançado quando, quem participou da equipe, é o lugar para fazer a pesquisa, porque é lá que você vai encontrar os dados, né? Referentes, enfim, ao que foi feito e produzido desde o final do século XIX. Óbvio que tem desatualizações, né? Mas esse é um trabalho de fôlego que a Cinemateca fez no século XXI, né? 2005, 2006, que essa filmografia foi estabelecida, né? Ela não tem tanto tempo assim, né? Então eu acho que, assim, do ponto de vista de uma exposição assim em linhas gerais, não é, do que a Cinemateca possui, né, como acervo, documentação, acho que é isso, enfim. Não sei se vocês têm outras perguntas, a gente pode conversar sobre outros assuntos e também conversar sobre isso que eu acabei de falar. E que tem perguntas, é que eu fico sempre na dúvida entre olhar para a câmera e olhar para o chat. E às vezes eu me perco, né? Eu vou começar, depois a Andréia se inscreveu, Patrícia também, e queria pedir quem está interessado em fazer pergunta de usar o chat, que assim fica mais fácil a gente organizar, tá bom? A minha pergunta, Moretim, tem a ver um pouco com o que você estava falando agora sobre essa antecipação que a gente já via no Clube Militar, né, da história da verdade como a história da mentira, né? Lembrando até que o Mourão vem dali, né? O Mourão vem desse lugar, exatamente desse lugar. O que eu queria perguntar é, além da Cinemateca, mas incluindo a Cinemateca, até que ponto você acha que nós também, de alguma forma, fomos responsáveis por uma fragilidade nesse olhar para a história e para a memória nossa, do nosso cinema? Se isso também já vinha sendo construído ou destruído gradativamente, antes até do governo Bolsonaro. Eu acho que isso, enfim, quando eu chamei a atenção, né, para a crise de 2013, é justamente no sentido de apontar que são questões que, infelizmente, né, extrapolam ideologias, né? Ou seja, por mais que eu tenha a saudar essa frente parlamentar de vereadores, que inclui uma pessoa muito complicada como o Fernando Holliday, né, passando pelo Natalini até chegar ao Eduardo Suplicy, né, para pegar essas pontas, né, sinal talvez de esperança, né, de que é possível acreditar que há um mínimo de razoabilidade, né, nos processos em curso. Acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que acreditar na possibilidade de mover as pessoas, né, no sentido daquilo que importa, que se relaciona à preservação, né, e à cultura e à educação. Sendo que, acho que de todos esses campos, o campo da preservação é o mais duramente afetado, porque assim, Cinemateca, ela, a rigor, nem precisa de muito para sobreviver anualmente. Eu acho que o valor, eu posso estar enganado, mas deve variar entre 7 e 12 milhões, que é uma gota da água no oceano, né, de recursos que a União movimenta. É pouco dinheiro. Então você percebe que não é um problema de gastos, né, de recurso, de despesa, apesar de que, enfim, nessa perspectiva neoliberal e a Cordilheira dos Sonhos, a reflexão do Guzmán é essa, né, sobre o Chile. Foi o primeiro país onde os que se formaram
em Chicago, a chamada Escola de Chicago, da qual Guedes é um dos vinculados, pôde aplicar num país onde não havia liberdade de qualquer tipo, a pauta da liberdade econômica, do Estado mínimo. Então, nessa perspectiva, a cultura não tem lugar, mesmo que seja pouco. Em São Paulo, há um projeto hoje em curso na Assembleia Legislativa do Estado que tem por objetivo retirar o que eles chamam de recursos excedentes das universidades estaduais paulistas e da FAPESP. Se isso for aprovado, estaremos num outro patamar, né, mais baixo a partir desse ano. Né, porque Eduardo, o que é... Podia repetir o que está em tem um processo projeto de lei? Tem um projeto de lei do governo do estado de São Paulo que retira recursos que eles chamam de excedentes das 3 universidades estaduais paulistas, USP, Unicamp, Unesp e FAPESP. Então, aqui em São Paulo, hoje, há uma grande mobilização, mas é isso, é tudo muito insidioso, porque é um projeto que foi na surdina, digamos assim, não é? Sabe, aquele espírito do Salles, né? Vamos fazer a boiada passar, aproveitar o contexto. Então, o Dória fez a mesma coisa aqui e promulgou pôs em discussão esse projeto e se perderemos. Então, assim, num contexto em que a todo momento se diz não, a ciência é importante, aqui, né, no estado de São Paulo, né, pelo menos é esse o discurso. Quando o governador do estado vem, ele está sempre acompanhado de cientistas. Né? Então, nesse contexto, um projeto de lei como esse. Né? Então, há da parte do Estado, né, em diferentes lugares e contexto numa perspectiva em que a educação, cultura, no fundo, vale pouco. Né? E a preservação, menos ainda. Né? O último incêndio da Cinemateca não foi na gestão do Temer, ou na atual gestão, foi na gestão ainda da Dilma Rousseff, ministro era Jujuca Ferreira, e eu não lembro o nome do secretário do audiovisual. Tenho ele aqui na minha cabeça, né? Cineasta baiano, enfim. E 1.003 rolos de nitrato se perderam para sempre. Logo depois disso, aí já na gestão deste governo, houve uma enchente num dos depósitos, que fica localizado numa região próxima ao Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. Enfim. Então, eu acho que sim, né, o nosso engajamento com as questões. Agora, acho que nós somos engajados, né? Nós, nas nossas... Eu comentei, por exemplo, uma forma de engajamento foi esse projeto da Esther, né, em que você tenta, de uma certa forma, obter recursos para que uma parte do acervo seja organizado, disponibilizado. Né? Eu acho que, de uma certa maneira, o que você tem são forças muito poderosas, né? No limite, de forma mais ou menos elaborada, uma política neoliberal, em que, no fundo, essas questões elas não se encontram no horizonte. Né? Então, é tudo pautado pela rentabilidade. Eu lembro muito bem, não sei quem estava, não sei se tinha mais gente, né, daqui, né, desse espaço, mas quando a SERP ela venceu o edital em 2016, salvo engano, né, para administrar a Cinemateca, e ela tinha como concorrente a SAC, que tinha longa experiência, né, na gestão de assuntos ligados à Cinemateca. A primeira reunião aberta, e estava lotado lá o auditório da Cinemateca Brasileira, eles apresentaram uma tabela de preços, serviços, incluindo pesquisa. Aí, óbvio que depois falaram, não, se for para uma pesquisa de doutorado, que não tem fim lucrativo, mas assim, foi muito
muito significativo como gesto, né? Numa primeira reunião, você indicar a questão da rentabilidade do acervo, né? O que indica uma política de ordem mais geral, né? Então, é óbvio que, em perspectiva, sempre falta, né? Sempre faltou algo aí, né? Mas eu também acho que tem vários... Acho que os culpados não se encontram entre nós, né? Pelo contrário, acho que tudo que foi possível, né, fazer, nós tentamos fazer. E ainda estamos tentando, apesar, de novo, né, de que o inimigo ele tem muito poder, né? E há muito recurso implicado, sempre, né, contra os quais a gente tenta, enfim, encontrar alternativas e caminhos. Como esses espaços, enfim, disseminando as informações, enfim, mobilizando as pessoas, por mais que também, enfim, isso seja limitado, né, enquanto alcance. Mas temos que ser sempre otimistas. Pessimistas na avaliação, otimistas na ação. Perfeito. Então, talvez esse seja um bom caminho, né? Assim, pessimistas na avaliação e otimistas na ação. Eu queria assim começar te perguntando, né, para você depois falar um pouquinho dessa questão mesmo como está a mobilização da sociedade civil, se é possível falar nisso, porque o que eu vejo mais às vezes são assim mobilizações mais individuais, de grupo, né, mas pensando de uma forma mais ampla, porque eu vejo que tem cartas, né, assim, manifestos da própria Cinemateca circulando, né, pelas esferas, né, Socine e outras instituições, mas eu não sei, eu fico querendo saber de que modo, né, isso chega e se de fato se amplia e se tem algum tipo de feedback, né? Porque assim, ouvindo, né, a tua fala, o que eu penso muito, né, assim, que a riqueza do acervo da Cinemateca é assim inenarrável, né? E o que parece que está em jogo, e o que está em jogo não é só a preservação audiovisual, mas, na verdade, é toda a cadeia mesmo, né, de realização dos produtos audiovisuais, filmes, o que seja, que está em risco, né? Não é só o acervo, mas de fato, uma política, né, de destruição, vamos dizer assim, da realização audiovisual como um todo. É isso que me parece que está como horizonte. Então, quando a gente vê aquela cena que você mencionou das viaturas da Polícia Federal, enfim, agentes armados com metralhadora, eu não me espanto, porque para mim era mais o cenário que interessava, né? É mostrar uma cena de que, olha, é isso mesmo, a cultura agora vai estar militarizada e a gente está fazendo isso para foto mesmo que vai sair na imprensa e vai circular na televisão, sabe? Eu acho que é proposital, é teatro, né? É um teatro mostrando, olha, como nós vamos intervir em tudo, né? Então, assim, é isso que assim, é mais triste, né? Nessa situação toda, essa teatralização, né, da intervenção, né, militar, se a gente quiser, né, mostrada mesmo como política de governo. E aí só também, né, assim, que eu queria te ouvir também, assim, que eu achei muito interessante, você deve ter participado, não sei, ouvir o Tiago Batista, né, que é o diretor do Centro de Conservação da Cinemateca Portuguesa. E eu acho que ele fez um comentário na masterclass dele, no Cineop, muito interessante quando ele disse, né, e vai muito na direção do que você falou. Ele comentou, bom, as políticas de manutenção, elas podem variar, elas são frágeis, porque dependem dos governos, né? Então, e ele disse, uma das saídas possíveis, né, e ele estava se referindo também ao acervo da Cinemateca Portuguesa, que muito boa parte ali foi produzida pela ditadura do Salazar, né? E aí ele disse que uma das saídas para essa fragilidade dessas políticas, né, que as pessoas ficam submetidas aos governos, era justamente a produção de documentários contemporâneos que vão resgatar justamente esses arquivos da ditadura, esses arquivos do passado, para poder garantir que eles sejam difundidos e possam circular publicamente, né? Então, achei interessante ele
falar do documentário contemporâneo como uma maneira de resgatar, né, essas imagens do passado que estão em risco, porque dependem da boa vontade, né, dos governos. Né? Enfim, então eu queria te ouvir um pouco com relação a, enfim, esses comentários gerais. Eu só preciso interromper um pouquinho, que eu tenho um probleminha aqui para resolver. 2 minutinhos. Eu vou desligar a câmera, quando eu ligar eu volto. Tudo bem? Tá ótimo. Desculpa. Isso é parte, né, do privado, né, invadindo a nossa vida pública, né, mais do que nunca. Gato passando atrás, cachorro, né, assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Aqui em casa resolveram fazer uma obra do lado, exatamente hoje. Não, exatamente, invasão sonora, tudo, né, faz tudo. Parte. Gente, se alguém quiser se inscrever depois da Patrícia, por favor, até para a gente não surpreender vocês. Últimas perguntas. Então... claro, lógico. Eu estou tão feliz assim da gente estar podendo fazer essa conversa coletiva, né? Porque, enfim. Com certeza. Fernanda está aqui. Maria Fernanda está aqui. Ah, que excelente! Que ótimo! Que ótimo. E é interessante só comentar isso agora, né? Que ele trouxe, né? Não sei se Patrícia viu também, mas eu assisti o filme ontem do Patrício Guzmán, Cordilheira dos Sonhos. E eu assisti pensando nisso, né? Enfim, como ainda precisamos fazer mais, né, filmes, né, assim, com esses arquivos, né, da ditadura, né, e não só de denúncia, porque eu acho que, né, no caso do Patrício Guzmán tem toda uma dimensão poética também, né, então não é só fazer para denunciar, né, mas assim, eu acho que temos muito ainda, né, a resgatar desse material, né, então é triste, né, quando a gente vê que a Cinemateca ela está fechada, né, e a gente não pode acessar isso. Porque, enfim, é muito, muito delicado, né? Toda essa situação que a gente... Eu sinto falta mais do que mostrar, mais do que denunciar mesmo, da gente mostrar, sacou? De ter imagem disso, e isso até ficcional, sabe? Tipo, sei lá, recentemente, também. Duas coisas sobre, sei lá, teve aquela série na Globo, lá do Dia Zero Assim, mas foi a primeira coisa assim que eu vi realmente sobre a parada. Aí agora vai ter uma série do Betinho também no Globoplay. Isso. Então, por exemplo, como ator, eu fiz uma vez um teste para um filme sobre a ditadura. Uma vez na vida, assim, tipo, eu faço teste há 10 anos, sabe? Uma vez eu fiz teste sobre a ditadura, tipo, e eu não vi, esse filme ainda não saiu. Então, assim... E assim, justamente, eu acho que é todo um caminho, né, que a gente tem, assim, né, pela frente, assim. Você viu, Patrícia, o filme do Patrício Guzmán? Chegou a ver, não? Não, perdi. Mas você tá lá, né? Tá em streaming, né? Não, é hora marcada. É hora marcada, é tudo verdade. É 15 horas hoje. Vai repassar. Hoje, 15 horas? Vai dou aula. Eu estou em aula também. Agora, tem uma coisa também, Jafar, porque eu lembro quando saiu, por exemplo, Pra Frente Brasil, Jango, estavam explodindo bancas de jornal, vocês vão lembrar disso, nos anos 80. Então, a gente sempre teve uma ameaça. Estamos na abertura, mas não estamos. Cuidado, a gente nunca saiu daqui do poder. Então, isso sempre teve, né? A gente dava um passo e ficava olhando em volta o que podia estar ocorrendo, né? Mas, enfim, Moretim. Vamos lá. Olá, voltou. Fernanda está aí. Bom, eu não... Bom, sobre a sociedade civil, aqui em São Paulo, acho que a mobilização é grande. Eu mencionei os vereadores, você tem as associações, né, de classe, digamos assim, a PASSE e outras associações que o Roberto Gevitz está muito envolvido, né, com essa luta, né, por garantir ou tentar garantir uma melhor condição de trabalho para a Cinemateca, enfim. Então, eu acho que essa mobilização até me surpreendeu, assim, no sentido de que ela... Por exemplo, eu lembro que eu estava indo para uma das primeiras manifestações, se não a primeira, a Fernanda estava também, que foi em frente ao portão da Cinemateca, né? O SOS Cinemateca. E eu lembro de estar indo para lá e
estava com o rádio ligado e na rádio eles estavam comentando da manifestação, da mesma forma que a Globo cobriu isso, assim, não só a Globo, Bandeirantes, enfim, houve uma, bom, são as que eu acompanho, mais ou menos, né? No Record, não acompanho, né? Mas Cultura, né? Aqui em São Paulo, enfim, então eu acho que do ponto de vista da presença, né, da Cinemateca, mesmo que tenha sido nesse momento infeliz, né, no noticiário, acho que isso foi bastante impactante, assim, pelo menos, não sei até onde eu saiba, inédito. Nunca vi assim tamanha atenção, né, às questões ligadas à Cinemateca, como eu vi, enfim, nesse momento, artigos e mais artigos sendo escritos. É óbvio que eu fui presidente da Compós, né, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Eu saí em 2015. Quando eu saí no governo Dilma Rousseff, o encontro era em Brasília, né, na UNB, e uma das primeiras medidas do governo foi cortar as verbas da educação, em particular da pós-graduação, né? Então eu lembro que nós tínhamos lá um recurso com a CAPES que ficou congelado, foi uma confusão. E eu saí em junho e assumiu, e o Edson, e assim, de lá para cá tudo só piorou, impressionante, né? E aí eu ficava assim, condoído com a situação, porque o que resta fazer, né? Então, assim, hoje a gente tem um pouco essa questão dos manifestos, né, e das cartas de protesto, mas a gente, ao mesmo tempo, não sei, duvida da eficácia, né? Apesar de ser importante, porque também, enfim, no Brasil as barbaridades são tantas e de tamanha diversidade em tantas frentes que o risco é você virar um escritor, né, de manifestos, os mais variados. Agora, isso eu acho que são sempre questões de pauta política e de organização dessa luta, né? Então, de escolher por onde encaminhar, como encaminhar, sozinhos somos mais fracos, enfim, em associação com outros somos mais fortes, e há sempre canais ainda abertos ao diálogo, principalmente na Câmara dos Deputados. Então, é preciso construir esses caminhos. Óbvio, não adianta, o manifesto em si, ele expressa um ponto de vista, é importante, mas ele sozinho, né, sem que isso seja pensado como um passo, né, a ser dado, tendo em vista outros, né, e, obviamente, é um gesto que talvez não tenha o alcance desejado, a não ser manifestar para os colegas a sua posição. Mas, nesse sentido, eu percebo que a mobilização, assim, outro dado no que diz respeito a esse sentimento, né, de descalabro em relação aos destinos da Cinemateca, é perceptível também nas manifestações internacionais, ou seja, a FIAF se manifestou, o próprio Tiago, no encontro, né, promovido pela Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, lá no Cineop, também, né, se manifestou. Teve um artigo na Sight and Sound, teve um artigo na Cahiers de Cinema, vai sair um artigo agora no Black Cinema, que é uma revista norte-americana, tem a Cineasta, enfim, eu acho que a comunidade de pesquisadores brasilianistas no exterior, ela também está se movimentando, né? Tem uma associação latino-americana também de cinema, que é um pouco correlata à Socine, o nome me escapa, mas enfim, eles também fizeram a sua manifestação. Então, isso importa também, né? Tem que fazer com que essas manifestações cheguem ao lugar certo também. Tem que pressionar quem deve ser pressionado, né? Então, acho que há esse sentimento, não é, de mobilização que nunca vai ser suficiente, dado o nível, né, de desmonte que está sendo... Porque eu acho que é isso, é uma política de desmonte deliberada. A presença das metralhadoras da Polícia Federal, ela
porque o secretário adjunto tinha dito, não, isso daí é algo meio que protocolar quando é uma reintegração de posse, né? Mas assim, isso eu li porque enfim houve acho que também é importante dizer dentro do que diz respeito a essas movimentações todas, né? Houve uma manifestação muito importante do Ministério Público Federal, né, cobrando da Secretaria Especial de Cultura, né, que tomasse o controle da situação sob o risco de ser o secretário julgado como omisso. Só que o parecer da juíza foi contrário à manifestação do representante do Ministério Público, porque no entendimento dela, juíza, que é o mesmo entendimento da AGU, Advocacia Geral da União, as medidas para preservação estavam sendo tomadas. E o que eles entendiam como medidas de preservação? É aquilo que eu mencionei, ter bombeiro lá, ter segurança, ter o pessoal que cuida do jardim, dos banheiros. Mas assim, o acervo de nitrato, ele é depositado, o acervo tem que ser depositado num lugar à parte dos outros acervos. Por quê? Porque o nitrato ele entra em combustão sozinho. Ele é um material altamente combustível. Você não precisa de muita coisa para que ele entre em combustão. Então, por exemplo, no espaço onde ficam os filmes de nitrato, não pode ter interruptor. Porque uma faísca que seja, ao acender uma luz, pode gerar uma combustão. Então, tem toda uma regra, ele é à parte. Se vocês jogarem Incêndio 2016 Cinemateca, vocês vão ver esse acervo, ele fica em separado já por conta disso. Ele tem uma estrutura que permite que, caso ocorra o incêndio, a fumaça ela possa sair, assim como as chamas. São acervos blocados, então você coloca lá uma parte separada da outra, tem toda uma técnica, mas fundamentalmente tem uma ação que é importante, que é a de um funcionário que vai lá e abre um rolo e mede a temperatura. Isso precisa ser feito de vez em quando. Por quê? Porque, às vezes, pela medição da temperatura, você percebe, vai entrar em combustão. Se não tem esse funcionário, você conta com a sorte. A natureza é que vai se encarregar lá de fazer com que aquilo entre ou não em combustão, né? Então, o entendimento da juíza foi equivocado, no mínimo. E o entendimento da Advocacia Geral da União, pior ainda. E aí eu li o parecer todo da Advocacia Geral da União nesse processo. E no final dele, a Advocacia Geral da União recomendava e determinava não só a retomada das chaves, mas que a Polícia Federal acompanhasse. Então não foi um gesto assim, porque eles tinham receio, não sei qual, de que os manifestantes, ele até usa um termo irônico, o advogado-geral, pudessem se colocar de alguma forma contrários à ação, né? Então, assim, de fato, tem uma política que é deliberada de demonstração de força, de intimidação, né? E isso é um dado que acho que é importante marcar. E você trouxe um outro aspecto que eu não mencionei, mas sempre está presente, que você inviabiliza também a realização de filmes. O É Tudo Verdade, o Emílio Labac comentou isso, quer dizer, essa edição ainda vai se realizar, mas a gente não sabe a de 2020, pelo menos no que diz respeito aos documentários brasileiros, porque um dos tipos, né, de documentário, ou uma das formas, né, de emprego, né, de recursos narrativos em documentários é o uso de material de arquivo. E esse material de arquivo está onde? Estão nos acervos, dentre os quais a Cinemateca. Então, tem várias produções que já estão interrompidas por conta disso, né, porque você não tem como acessar o acervo, né, e sem o acervo a gente não completa, né, aquilo que o Tiago Batista colocou como
como importante, né? No sentido de realizar documentários que, de uma certa forma, mantenham o tema presente. Eu acho que isso, de uma certa forma, com todas as dificuldades, isso é feito. Não é? Acho que essa vontade existe, nós estamos aí. Não é? Acho que muitas pessoas estão preocupadas com isso, ainda mais agora, não é? Com esse negacionismo generalizado, né? Que agora se tornou política oficial. Né? Vocês viram a fala do presidente em exercício na ONU. Então, é tudo dito, e aí a mentira se transforma numa outra narrativa. Né? Usa-se um termo que, para evocar lá os anos 70, 80, né? Você tinha uma imprensa alternativa, né? Cuja dimensão se encontrava justamente numa atuação política voltada para pautas que a grande imprensa não podia abrigar, às vezes por conta de uma censura que era diária ou porque não tinha interesse. E hoje você vê que o alternativo foi apropriado, né? Ou tentam apropriar como algo que diz respeito a essa outra forma de entendimento, esse mundo paralelo. Né? O artigo do Scoren é ótimo, né? Sobre o documentário, porque ele vai recuperar aquele filme do Christopher Nolan, que é uma viagem, não lembro o nome do filme, que é uma viagem interplanetária e que tem mundos paralelos que se tocam em algum momento e que está na origem do projeto. O Brasil Paralelo, ele recupera isso, não é? Eles têm como fonte uma das fontes de inspiração é esse filme do Nolan, então do Christopher Nolan. Então, Interestelar, isso aí. Alexandre, obrigado. Então, é importante entender, não é? É importante, enfim, produzir, é importante fazer, falar. Agora, lá mesmo na Cinemateca Portuguesa, por mais que você tenha oscilação, né? Enfim, os governos mudam, você tem uma política de Estado, né? que garante, enfim, que independentemente do governo, isso obviamente não salva ninguém, não é? Como a gente está assistindo hoje, mas que garante que certas premissas elas não vão se... O que não indica, e aí volta para a primeira pergunta do Flávio, que é preciso deixar de lado certas questões, né? Como tem na música, é preciso estar atento e forte, sempre, né? Porque, enfim, não é o fato de você ter uma política de Estado que garante que isso não seja modificado, enfim. Então, a fala do Tiago, no sentido de produzir documentários e manter atual. Agora, a gente vê que esse é um problema geral. O filme do Guzmán, que vocês vão ver, A Cordilheira dos Sonhos, toca muito nesse assunto, da questão da memória da ditadura. Né? O quanto, enfim, essa questão ainda é importante. E o filme dele é um gesto nesse sentido, né? De reafirmar, é preciso falar. E o que a gente assiste hoje no Brasil só reafirma a importância, né, do é preciso falar, é preciso produzir, é preciso escrever. Não sei se eu respondi. Posso ir, então? Moretim, tô mal. Porque uma coisa, a gente está acompanhando tudo, mas ouvir você falar, eu estou aqui até meio em silêncio. Porque não são só os filmes, né? São as pesquisas também. Eu estava pesquisando esse material da Norma Bengel e a gente ia acessar um filme que ela fez em Super 8, eu e Thaís, uma pesquisa que a gente está fazendo, que foi interrompida depois das eleições, e a gente resolveu retomar. E simplesmente a gente não tem mais... A gente nunca viu essa imagem, a gente não sabe se um dia a gente vai poder ver, mas sabe que ela existe e está lá. Não sabe até quando existe, né? Então, até as pesquisas que elaboram essa memória da ditadura, que contribuem também para os filmes e para tudo mais, estão interrompidas, né? Então, particularmente, isso me toca diretamente, né? Então, fico muito afetada. Eu fico pensando nesse debate aí desse governo hoje, nem na ditadura o ataque foi tão veemente e cruel, porque, de uma certa forma, no Estado Novo, na ditadura militar, existia a ideia da criação de uma identidade nacional, pelo menos o entendimento
de que o acervo deveria ser mantido, né? Enfim. E agora me parece um total descaso mesmo. A destruição ela é um descaso total por tudo que existe de memória, de cultura. O ataque é muito violento. Por conta desse ataque violento, eu fico pensando aqui em uma tática de guerrilha mesmo, sabe? Fico pensando o que a gente pode fazer para ir para a guerra, sabe? E aí eu fico pensando nisso que você falou, dessa associação, né? De uma certa forma tem uma frente, mesmo que heterogênea, mas existe uma frente aí que tem pelo menos um entendimento, né, de que a Cinemateca tem que continuar existindo. Tem a iniciativa privada, que bem ou mal a gente sabe, né, que tem os mecenas, tem gente interessada que o cinema continue existindo. E esse material, eu queria entender assim, esse material da Cinemateca, ele é todo do governo do estado? Eu sei que tem material privado que está lá guardado, mas que pertence aos donos dessas imagens. De que maneira é possível juntar essas pessoas e tirar esse material de lá? Eu não sei, tirar das mãos do governo, entende? Falar, você não manda mais nisso. Até que ponto isso é possível e em que medida? Sei lá, criando cinematecas regionais, descentralizando. É possível esse caminho? Então, a Fernanda ela pode até ela sabe mais do que eu sobre essa questão dos depositantes, não é? Então tem materiais que pertencem à Cinemateca, né? E tem materiais que correspondem a acervos que foram depositados, né? E que não pertencem à Cinemateca, né? Nesse sentido. Tem sempre acho que é importante também dizer isso, né? E a gente está vivendo isso em relação ao MAC, Museu de Arte Contemporânea. Está ocorrendo um leilão, né, de obras de um banqueiro falido, que é o Edmar Santos, né? Entrou lá no passivo dele. O acervo da Tupi era um passivo também, que acabou indo para a Cinemateca. E esse acervo, durante anos, ficou sob a guarda do MAC. Tem vários museus em São Paulo que guardaram, dependendo do perfil, esse espólio aí da massa falida do Edmar Santos. E depois de 13 anos, um outro juiz mudou o entendimento e achou que esse acervo deveria ir para leilão a fim de sanar as dívidas, não é, com os credores. E é um valor, óbvio, que a gente olha os valores dos quadros, não é? Enfim, 1,5 milhão, 2, fica impressionado, mas assim, o saldo com os credores não vai ser abatido com a venda desse acervo, né? Muito pelo contrário. E, dentre outras questões, né, o que é importante dizer é que há um custo que é público, que é do Estado, na preservação desses materiais, e que o Estado não vai ser ressarcido. O MAC é o Museu da Universidade de São Paulo, que por 13 anos, né, empenhou parte de seus recursos humanos, enfim, recursos financeiros, na preservação desses materiais, na sua exposição, e esses materiais foram retirados e a Universidade de São Paulo, portanto, o Estado não vai receber absolutamente nada. A questão toda do retirar o acervo, dentre outras questões, para mim, coloca uma que é a seguinte: você não tem garantia hoje de que nenhum acervo, depósito privado, a Fernanda está... É isso. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo gostaria muito de assumir a Cinemateca Brasileira. Uhum. Mas, e aí? Dá para dizer que os museus e os órgãos de cultura no estado de São Paulo têm uma política de preservação de acervos em geral, porque a política de preservação de acervos fílmicos tem uma especificidade, né? Ela teria condição, a prefeitura, de fato, eu tenho dúvidas, né? E Por se mais que juntasse hoje a prefeitura com esses caras, esses mecenas, olha eu aí, numa articulação, sociedade, né?
problema todo é que o Estado, a União, precisaria aceitar transferir o seu patrimônio, porque a Cinemateca é um patrimônio, não é do Estado, o seu acervo, transferir a partir de um ato administrativo, eu imagino, né, Fernanda? Transferir para a União, para o Estado, ou para o município. Eu duvido. Aí é guerra mesmo. Duvido, porque assim, acho que não há interesse. Agora também eu fico imaginando. Então eu tenho lá uma coleção de filmes depositados na Cinemateca. Eu retiro essa coleção e faço o que com ela? Deposito onde? Né? Teriam que ter esses centros, como a Cinemateca do MAN aqui, e criar centros, né, em outros lugares. Mas é isso, precisa de grana e tudo mais, né? Difícil. E hoje você olha assim para os outros acervos fílmicos, se você olhar no longo prazo, a gente sabe que lá a Cinemateca no Capitólio também está enfrentando inúmeros problemas. Hoje a Cinemateca do MAN acho que está numa situação melhor, mas a gente sabe que oscila muito. Então, as questões ligadas a essa descentralização passaria justamente por uma garantia de que esses acervos pudessem também serem preservados e acessados, né? E hoje a gente não tem essa garantia, nós não temos essa garantia, né? Você não olha para o lado, né, e vê a possibilidade de que esse acervo, porque o acervo da Cinemateca é gigantesco, né? Também tem isso, né? E tem uma parte do acervo, eu já falei aqui acho que são 1 milhão de documentos textuais, iconográficos, né? Você tem a quantidade de filmes, agora de cabeça eu não tenho, mas são, não sei, 25 mil latas, ou 300 mil latas e 25 mil títulos, né? Então é algo de uma magnitude, né, que demanda, acho que, uma política geral, né? Porque a gente corre o risco, né, de fragmentar esse acervo. Por exemplo, a Bárbara Paz comentou numa live do Canal Brasil, né, em que a Débora Butrus estava lá pela BPA, que por conta de uma ação que eles estavam fazendo nos filmes do Babenco, ela estava com os filmes, enfim, com a produtora. E ela não sabia se ia devolver ou não, enfim, tinha essa questão. Então, acho que o próprio acervo do Babenco está passando por um processo de restauro. Mas aí a gente corre o risco voltando àquilo que eu falei no começo, né, e falei algumas vezes, a gente precisa ter uma política, Estado para isso, né? De acervo, em geral, né? A Cinemateca está sofrendo, mas não é só a Cinemateca. A gente está vendo aí o IFAM, enfim, a Fundação Casa Rui Barbosa, para falar de algo próximo a vocês. Então, assim, sinceramente, esse governo não vai cair, né? Então, se tem a ver, para falar, dentista que é amiga do secretário especial de Cultura, né? Como também agora, tem várias pessoas aí que estão se candidatando viu de pessoas que nem vale a pena falar, né? Mas que, enfim, que aproveitam o momento para se declarar de direita, bolsonarista, tal, porque aí tem no horizonte um lugar aí dentro dessa estrutura. Então, quando você nomeia uma pessoa como essa para o CTAV, você acaba com o CTAV, né? E se o corpo técnico, acho que a questão na Cinemateca, que foi um acaso que fragilizou tudo, porque não tinha corpo de funcionários. Então, quando acabou o contrato com a SERP, eles acabaram, né? Não tinha funcionário. Então, ao contrário, por exemplo, da Fundação Casa Rui Barbosa ou de outras instituições, você não tem um corpo de funcionários estável. Então, isso, por mais que você às vezes mude a direção, esse corpo de funcionários garante minimamente o funcionamento. E o fato de a Cinemateca, desde 2016, estar
nesse regime, não é, de contrato via OS, foi desastroso, porque a partir do momento em que o contrato foi interrompido, numa medida também completamente disparatada, porque se a questão era de interromper, se você sabia em 19 que você não ia renovar, você lançasse o edital em 2019. Então, terminado o contrato com a SERP, em janeiro de 20 você teria uma nova OS, mas nada foi feito assim. Pelo contrário, porque também não tem muita visão de futuro. Esse vídeo, o audiovisual incomoda, porque o secretário especial de Cultura o que ele mais ficou incomodado, e a SECOM também, foi com o vídeo que o Marcelo Adnet fez, a paródia. Aquilo deixou ele furioso, né? E a SECOM também. Então, é por aí mesmo, né? Por um lado, né? E agora, eu acho que também qualquer gesto tem que ser pensado dentro de um quadro mais geral, né? Porque nós corremos o risco de fragmentar o acervo e aí esse acervo nunca mais vai ser consultado, né? Acreditar que esse governo passa e que nós vamos conseguir recolocar o país nos eixos daqui a 2 anos, mas serão 2 anos difíceis, não tenha dúvidas. Agora, começamos a mudar agora, no final do ano, né? Em novembro, com as eleições para prefeito. Então tem que começar por algum lugar, e o lugar tem que ser esse aí, porque eu não vejo quem é razoável no governo. Existe um ou outro razoável, mas eu acho que o governo não percebeu, porque se percebe que é razoável, manda embora. Porque assim, a tônica são de pessoas completamente despreparadas e que assumem essa ignorância sem mais. Assim. Mas você tem uma ou outra pessoa, mas essas pessoas eu imagino que não tenham voz nenhuma, né, dentro desse governo, principalmente no campo da cultura. Então, enfim, o que fazer é a questão. Estamos com 20 minutos para terminar. Então, as últimas perguntas, vamos para a Maria Clara, depois o Jafar, e aí a gente faz a fala final. Tá? Obrigado. Oi, tudo bem? Tá dando para ouvir? Alô? Tá dando para ouvir? Que me chamou muita atenção a fala do Eduardo sobre documentários que interromperam a produção com a impossibilidade de acesso a essas imagens, né? Só que eu fiquei pensando se, por outro lado, essa dificuldade com as cinematecas e todo esse contexto, esses problemas, mas adotando novos métodos de passar essas narrativas. Aí eu fico pensando, por exemplo, na criação de imagens, né? Quando não tem imagem, você criar por meio de reconstituições ou até animações ou com narrações e também do próprio silêncio e da própria falta de imagens, né? Por exemplo, documentários que usam a tela preta, não tem imagem nenhuma, ou você usa algum outro tipo de recurso. E eu me lembro do documentário até que a Patrícia usava na aula dela, eu não me lembro se ela ainda usa, que é Nunca é Noite no Mapa, que é um documentário, um curta, né, que foi feito. A gente não está te ouvindo, Maria Clara. Caiu. Ela, não sei se ela voltou. Quando ela voltar, a gente pode passar o complemento, mas isso... Maria Clara está aí de novo. Caído aqui. Fala. Você estava falando do curta? Voltei. Voltou.
Isso daquele curta Nunca é Noite no Mapa, que ele fala justamente sobre isso, sobre a dificuldade de acesso a certos lugares. E acho que a gente pode enxergar isso também na dificuldade de acesso a imagens de forma geral. Então, eu queria saber de que forma tudo isso possibilita o surgimento dessas novas estéticas e o uso desses recursos que levam em consideração a falta de imagem, a falta de som, só que tendo em vista a criação dessas imagens, desses sons. Bom, eu vou só retomar. Acabou, Maria Clara? Vou só retomar uma questão ainda da Patrícia, que eu acho que é super importante marcar, que é assim, as pesquisas acadêmicas que foram interrompidas também. Óbvio que com os museus e acervos, bibliotecas fechadas, né? Aí eu acho que é a mesma situação. Eu, como professor, obviamente, tive que repensar o curso em vários sentidos, com o online, mas um deles é o fato de que as bibliotecas estão fechadas, né? E essa ideia de que está tudo disponível também é muito discutível, né? É muito acreditar nessas grandes empresas de comunicação, assim, Google, né, e outras que nos passam a vender esse mundo como um mundo de plenas possibilidades. Tem uma certa desconfiança disso, né? Mas, enfim, no caso da Cinemateca Brasileira, as pesquisas foram interrompidas, né? Acadêmicas, mestrandos, doutorandos, iniciações científicas, pesquisas de professores, enfim. Então, é um ano de, pelo menos, né, um ano perdido nesse sentido. Esse dado, acho que é um dado relevante. O Escorel, de novo, ele fez um filme chamado Imagens do Estado Novo. Eu acho que a Patrícia não, mas a Thaís fez a pesquisa para esse filme. Ele teve acesso a muito material de arquivo, né? Tanto que o filme é longo, né? Também por isso, porque ele teve acesso aos cinejornais do DIP, né? E é impressionante ver esses cinejornais numa tela grande, né? Com tratamento de imagem, porque, enfim, para quem, como eu, viu esses cinejornais sempre na tela de um computador, às vezes numa cópia VHS, você duvidava um pouco do impacto visual mesmo, né, dos filmes. Mas ver em tela grande, enfim, com tratamento digital de algumas imagens, não de todas, recoloca a força dessas imagens, né? Então, o próprio Escorel, apesar de construir seu filme com essas imagens, tem momentos em que ele também usa do recurso da tela em preto, né, para dizer, olha, sobre tais eventos não há imagens, né? E sobre muitos eventos não há imagens, né? Falar de novo da Cordilheira dos Sonhos, ele constrói o filme em torno de um cinegrafista, videoasta, enfim, que registrou todas ou boa parte das manifestações contra o regime após a instalação da ditadura, e ele coloca essa questão, né? Talvez 3% daquilo que a ditadura fez, 5% foi filmado, né? A tortura não foi filmada, os atos de exceção não foram filmados. Então, o filme é um pouco um exercício em torno disso, né? Desses limites que estão relacionados à imagem, porque também a imagem de arquivo, enfim, vocês devem discutir bastante isso com a Patrícia, ela traz um discurso sobre, né? E você pode também recusar essas imagens. Quem faz isso é o Claude Lanzmann, em Shoah, em que ele recusa as imagens de arquivo. Não, nas imagens de arquivo você não encontra a explicação do evento. É preciso recorrer ao testemunho. E não só o testemunho, há uma forma específica, não é, de promover esse encontro com aquele que sofreu tortura, sofreu o evento traumático. Então, enfim, acho que essas questões, dada a inacessibilidade de acervos, elas vão colocar novos desafios.
né, e novas estratégias para pensar o como se referir. Mas sempre fundamental é pensar o porquê do uso de determinadas estratégias, né, de narração. E aí a imagem de arquivo ou testemunho, elas vão adquirir uma função em virtude do projeto, né, que se relaciona ao documentário em questão. Mas, mesmo que nós tenhamos essa possibilidade, que isso nos coloque desafios criativos, né, é importante reafirmar esse lugar do material de arquivo, né, ou como forma, muitas vezes como forma de ilustração, a maior parte das vezes, né, mas como forma de conhecimento e indagação. A propósito desse discurso, Andréa França mesmo e um outro colega, cujo nome não me lembro, fez um filme em torno de um documentário do Alberto Botelho, de 24, sobre o Rio de Janeiro, e todo o esforço do filme era de pensar, não tanto assim o que o filme nos mostrava do Rio, mas Nicolas Andueza, qual que eram as questões poéticas que estavam implicadas, né? E o que ficava dentro, o que era central, o que não era, o lugar da mulher, o lugar dos trabalhadores. Então, num país, porque eu acho que tem um outro dado, assim, e para quem lida com cinema brasileiro silencioso, a Andréa lidou durante o período da trajetória dela, tem um dado que é importante: 7% do que se sabe produzido do final do 19 até início dos anos 30 sobreviveu. 7%. O resto se perdeu. Então, elaborar sobre essas imagens é sempre um exercício em que você procura, de uma certa forma, preencher lacunas, né? Porque essas imagens já são lacunares por excelência, né? Tem um cineasta que está no É Tudo Verdade, participando, inclusive, do festival. Tem um festival que é uma parte palestras. O Festival Dobra também, que tem o filme dele. Isso. Ele é uma das figuras que trabalha muito essa questão da ausência ao mesmo tempo. Então, ele ausência e procura preencher com outros sentidos, né, esse material de arquivo. Ele fez um filme sobre um documentário, não um documentário, um registro do Alberto Santos Dumont, de 1903, que ele descobriu tudo. Descobriu o aparelho em que o filme foi projetado, descobriu que o filme foi feito em 1903, onde foi exibido, quem era a pessoa que estava do lado, e fez um exercício experimental chamado santo mutoscópio, em que, enfim, procura, de uma certa forma, elaborar essas questões. E ele está lá, não é tudo verdade, né? Então, eu acho que é isso. Um momento ele nos leva também a buscar alternativas, mas essas imagens ainda são fundamentais para nós estabelecermos, porque eu acho que é isso também, por mais que às vezes seja chavão, né? Mas é um pouco recuperar essa memória. Essa memória ela precisa ser reposta, sempre. A gente estava conversando sobre isso. Um dos riscos dela não ser reposta é nós perdermos essa memória. E aí, se você perde essa memória, o que fica é outra coisa que não... Né? Por mais que a memória seja plural, né? Mas quando a gente fala de abandonar esses acervos, a sua própria sorte, a gente está, obviamente, mencionando essa pluralidade de pontos de vista, de olhares, de possibilidades de exploração, né? Não sei se eu respondi a Maria Clara. Gente, estamos com 5 minutinhos. Jafar, vou pedir para você ser bem pontual, para não ficar sem a tua pergunta. E eu também. Para a gente poder encerrar. Se der tempo, responde. Mas a questão é a seguinte, é próxima do que a Maria Clara perguntou, na verdade, porque é nessa questão do acesso. A Fernanda, no último encontro, falou que muitas vezes a disponibilidade desse acervo e tudo mais é feito através de mostras e tudo mais.
Só que eu vejo que o centro muito disso é Rio de Janeiro e São Paulo. Como é que isso chega nas periferias, nos outros lugares do país, assim? Isso chega... Eu deixei meu e-mail aí, se vocês... Obviamente, a resposta não é automática, nem muito rápida, demora um pouco para responder, mas eu respondo um dia, né? Mas respondo. Fica lá guardadinho no fundo do coração. E, enfim, você tem acervos, assim, se você falar que é periferia ou regionais, eu acho que eles vão ficar tanto quanto contrariados, né? Claro, Com... claro. Porque não sabe que tem uma coisa que é muito engraçada, que é assim, isso eu fiz história na graduação, né? Então, assim, você não tem história de São Paulo como disciplina na graduação. Por quê? Porque a história de São Paulo só é do Brasil. Tem essa... Você pode ter histórias regionais, né? É muito curioso essa dinâmica, né? O Rio também se vê um pouco assim, né? O Rio de Janeiro é só do Brasil, então pronto. Mas, assim, a situação também é complicada, né? Em Minas Gerais, você tem o Museu da Imagem e do Som, que tem um acervo de televisão super importante, que era o antigo CRAVE. Você tem a Cinemateca Capitólio, você tem o Museu Guido, em Porto Alegre, você tem o Museu Guido Viaro. No Paraná, você tem outros museus de imagem e som, mas eu não sei. Teve um momento... A BPA, né? Eu acho que ela talvez tenha um mapa da situação dos acervos. Houve um momento que a Cinemateca conduziu um processo de avaliação geral desses acervos, era o CIBIA, mas eu acho que isso não foi para frente. Mas no Cineop e na BPA você tem a reunião de todos esses acervos, a Cinemateca do MAN, mas estou falando fora do eixo Rio-São Paulo, né? Em que, enfim, a situação não é muito animadora também, né? E as questões também se colocam. Em Pernambuco você tem a Fundação Joaquim Nabuco, mas muito do acervo que está lá está na Cinemateca, salvo engano. Tem uma Cinemateca Pernambucana hoje, e quem coordena é o Paulo Cunha, que tem muito material em Super 8, enfim. Mas, assim, são sempre situações que eu vejo, eu posso estar equivocado, mas são sempre muito instáveis, né? Não são tem um Arquivo Nacional, bom, mas é fora do Rio, né? O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro também tem material audiovisual. Mas, até onde eu saiba, são situações sempre muito instáveis, né? Pouco assim, inspiradoras ou pouco promissoras, né? Porque enfrentam dificuldades em menor escala, porque às vezes o acervo é menor, mas do mesmo tipo. Acho que é isso. Obrigado. Bom, gente, chegamos ao fim. Eu, por mim, ficaria aqui ouvindo Moretinha a tarde toda. Essa discussão é uma discussão que ela é super urgente, né? Mas, enfim, Andréia quer fazer alguma fala? Moretinha, alguma coisa que você gostaria ainda de complementar? Olha, enfim, fala, Mãe. Fala. Não, fala aí, vocês encerram. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, de poder conversar com vocês. Espero que nós possamos conversar uma próxima vez de uma forma presencial. Eu também. Então, olha, eu vou só, enfim, Moretinho, queria agradecer muitíssimo, assim, como Flávio, eu adoraria que a gente pudesse ficar aqui mais um tempo com essa conversa, que eu acho que, enfim, é tão importante, porque a gente está falando de alguma coisa, não só do passado, mas estamos falando do presente, do horizonte, do que está por vir, enfim, é tudo junto, né? As coisas não estão mais do que nunca, né? Dizem respeito a gente, né, agora, aqui no presente. Então, assim, é uma conversa que seria bom que a gente pudesse, sim, ficar mais tempo. Na verdade, né, assim, eu acho que esses dois encontros, né, Flávio, tanto com a Fernanda Coelho, né, que veio aqui na semana passada, como, né, com Moretinha, assim, foram muito estimulantes, né? Estimulantes no sentido da gente poder pensar, né, assim, que horizontes, que estratégias, que alianças fazer, com quem, né, assim, porque eu acho que é isso que também está em jogo, né? Em vez da gente só pensar, enfim, no lado, né, assim, desse sequestro mesmo, né, que eu acho que esse teu texto, Moretinha, é super importante, né, porque é um texto de intervenção, né,
que é o sequestro da nossa memória, é isso. Mas, mais do que isso, é o sequestro também dos nossos estudos, das pesquisas e de nossas produções no presente, né? Tudo isso está em risco, né? Então, assim, eu tenho pensado muito, né? Assim, ainda mais agora nesse contexto da pandemia, que eu acho que acentua ainda mais a nossa impossibilidade de estar na rua, por exemplo, fazendo manifestações, enfim, tudo ficou mais difícil, né? Então parece que ainda esse contexto ainda trouxe mais um problema, que a própria sala de cinema, que é tão importante para criar comunidades, também está, né? Enfim, estão fechadas, enfim. Então é todo um contexto muito difícil, né? Então assim, eu particularmente tenho muito pensado nisso, né? Que alianças fazer nesse momento, né? Com que imagens, com que pessoas, né? Acho que é isso também que está em jogo agora, né? Mais do que nunca. Enfim, eu queria agradecer muitíssimo a presença tua aqui, dos alunos também que participaram. Enfim, acho muito importante. Flávio, também não sei se quer falar mais alguma coisa. O próprio Eduardo. Quero agradecer mesmo. Acho que a gente precisa fazer essas alianças, precisamos pensar. Eu acho que, como você fala, não só é olhar para o passado, mas isso interfere no presente, e eu falaria que interfere no futuro. Eu lembro da minha geração, com 20 anos, quando veio a abertura, e nós fomos cobrados, e aí, cadê a juventude? O que vocês estão fazendo? E a gente, só assustados, porque a gente não teve passado, a gente não teve um preparo durante a adolescência e, enfim, até chegar aos 20 anos, que a gente pudesse falar do que estávamos vivendo. Estávamos mudos. E levou um bom tempo para a minha geração começar a titubear, porque a gente não tinha informação. Essa informação nos foi negada durante muito tempo, né? Então, eu acho que tem toda uma geração agora que está aqui com a gente nessa sala, tem mais de 50 pessoas, e que a gente tem que se preocupar com esse futuro, né? O Flávio, eu acho que eu, você, Moretim, talvez Fernanda também, nós tínhamos aula de educação moral e cívica. Sim, em história. Lembro. E organização social e política do Brasil. Deu uma... Travou. Moretim deu uma travada. A gente não está conseguindo. Não está dando para ouvir. Está travando. Acabar com história e geografia. Travou, Moretim, esse teu final aí, Travou? a gente não conseguiu ouvir. Se quiser repetir aí. Não, só isso. Vou agradecer mais uma vez, agradecer a presença de todos aí nessas 2 horas. Acreditar que temos futuro, sim, mas esse futuro só existirá se nós lutarmos por ele. Sem isso, não haverá futuro nenhum. Então é acreditar no futuro e acreditar na luta. Com certeza. É isso mesmo. Minha gente, muito obrigado. Um beijo grande para todo mundo que veio aqui, participou, que voltou, que veio quinta-feira, que procurou a gente durante a semana. Moretim, Andréia, Patrícia, muito obrigado. Beijão para vocês também. Obrigada, gente. Fernanda também. Um beijo, Fernanda. Beijo, Fernanda também. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.